geralmente, quem trabalha com jogos já há algum tempo, vê o publisher como um cara ruim. Isso é um vício, é errado, porque a gente sabe que lá fora não é assim, tem muitos publishers que fizeram acontecer. Mas como você resolve esse problema quando você entende que a maioria das pessoas que estão começando um jogo sabe que precisa de um publisher, mas já te vê, já entra numa negociação te vendo como um inimigo? Então, essa visão, né, aqui no Brasil, principalmente, ela é muito, muito forte, né? Acredito que lá fora os desenvolvedores eles não tenham tanto essa rixa com os publishers. É uma relação delicada porque ela envolve pedir dinheiro. E quando você pede dinheiro, você tem que dar algo em troca. E esse dar algo em troca é uma coisa delicada, porque você tem que mensurar, você, afinal de contas, vai possivelmente, né, estar cedendo, em alguns contratos, parte do seu jogo para publisher, que, no caso, para a grande maioria dos desenvolvedores, né, um jogo ele não é só um trabalho, ele tem um peso emocional, ele tem um valor a mais ali. Quando você negocia algo que tem essa característica, esse peso emocional, é difícil. Tá? Mas, enfim, a publisher não está aqui para deixar o desenvolvedor pobre, falido e ficar com o jogo e sair rindo. Na verdade, a publisher está aqui para conseguir fazer com que o jogo dê certo. Tá? Explorar um jogo que tem um potencial e que a gente sabe que o desenvolvedor sozinho ele não vai conseguir cuidar de todos os aspectos necessários para fazer com que aquele jogo vire. A publisher ela pode ter vários tipos. Né? Ela pode entrar junto com o desenvolvedor de várias formas. Ela pode simplesmente fazer marketing, ela pode bancar o financiamento do jogo, ela pode cuidar do live ops do jogo, que inclui várias rotinas, né? Não só marketing, mas como, por exemplo, suporte, Q&A, coisas desse tipo. Então, existem vários aspectos em que uma publisher pode ajudar. E quando a gente consegue deixar isso bem claro para o desenvolvedor, as formas como que a gente pode ajudar ele, como que a gente pode fazer o jogo agregar valor ao jogo, né? Geralmente o desenvolvedor começa a olhar para essa relação com outros olhos. Tá? Mas o grande problema é que aqui no mercado brasileiro, há algum tempo atrás, foi enraizada a visão de que a publisher é aquela peça que você aciona quando você precisa de dinheiro. E não necessariamente é isso. Tá? A publisher, às vezes, pode ceder o dinheiro, mas ela pode contribuir de várias outras formas. Quando a publisher ela encomenda um jogo, né, a gente tem que saber entender ali, na verdade, o que é que realmente a publisher está querendo. Ela pode estar encomendando um jogo e essa relação de contrato, na verdade, ser um work for hire, ser uma terceirização, basicamente. No outro modelo, em que a publisher ela financia o desenvolvimento do jogo, ela não, nesse caso, ela não vai estar interessada, tá, necessariamente em obter parte da IP do jogo, que é a propriedade intelectual. Tá? Então, a ideia, na verdade, é financiar o desenvolvimento do jogo. O jogo vai continuar sendo do developer, só que, pelo fato de a publisher ter colocado dinheiro para que esse jogo pudesse ser feito, quando o jogo estiver dando frutos, a publisher vai recuperar esse dinheiro antes do desenvolvedor. Então, é basicamente uma conta simples. Né? Se a publisher colocou... recoup, né? Geralmente. Exatamente. O recoup. Se a publisher financiou o desenvolvimento do jogo com R$100 mil, tá? Os primeiros R$100 mil que o jogo gerar vão para a publisher primeiro. E nada desse dinheiro vai para o desenvolvedor. Tá? Aí depois que esses 100 mil passarem, aí começa-se a dividir a receita, se aplicar o revenue share, que é um termo muito utilizado nos contratos com o publisher, né? Em que a publisher fica com um percentual da receita do jogo, enquanto o jogo estiver, digamos assim, debaixo da asa dela. E, por ela ter colocado dinheiro, normalmente tem um prazo pré-estipulado para que o jogo fique com aquela publisher, sem que o desenvolvedor possa retirar o jogo dela. Tá? Para dar tempo da publisher conseguir recuperar esse dinheiro, etc. E aí depois, quando acaba esse prazo, tá, o desenvolvedor estaria livre para encerrar o contrato, o jogo seria dele, e ele poderia fazer o que ele quisesse. Assim. O que você recomenda? As primeiras preocupações assim que um desenvolvedor que já tem um jogo para começar a negociar com o publisher deve se precaver
E em que estágio você acha interessante que ele se aproxime de um publisher, ou que momento? Ou se é no final, no meio, ou se ele não deve fazer isso enquanto o jogo estiver completo? O que você recomenda, assim, como as precauções e o momento certo de falar com o publisher? Bom, eu acho o seguinte, antes de mais nada, a gente tem, acho que a principal questão jurídica envolvendo o publisher é de que não existe a definição de publisher na área de games é uma definição puramente mercadológica, né? Não existe uma definição legal. Então, o escopo de trabalho do publisher ele varia muito, como o Felipe falou. Então, a gente pode ter uma negociação em que o publisher ele é um investidor, aí a gente tem uma outra negociação que ele é investidor e ele vai cuidar da parte de marketing. A gente tem situações em que o publisher ele é um co-desenvolvedor, né? Ou seja, ele participa do desenvolvimento do game, e aí tem toda uma implicação de direitos autorais, porque eles vão ter que dividir, né, a titularidade. Então, acho que o grande problema de negociação com o publisher é justamente a infinidade de papéis que esse publisher ele pode assumir. Então, é difícil a gente ter uma regra específica pronta em termos assim de contrato, né, em negociações com o publisher. Vai depender muito dessa atividade. Então, só para citar um exemplo, se o publisher ele vai participar do desenvolvimento do game também, a questão aí de direitos autorais, toda a parte de propriedade intelectual de um contrato é extremamente importante, né? Como é que a questão da remuneração, como é que ela vai ser feita, enfim. Se ele entra como um financiador, né, é um outro papel, né, é uma outra forma, tal. Então a gente teria outros cuidados. Agora, isso tudo acaba implicando, assim, em termos de contrato, no próprio objeto do contrato. O objeto do contrato é aquela cláusula principal que a gente tem lá no início, tal, e que a gente determina qual vai ser o papel do publisher. Então, por exemplo, se o desenvolvedor está contratando um publisher, esse publisher ele vai desenvolver, ou ele vai financiar, ele vai trabalhar na parte de design, ele vai, enfim, tem inúmero consultoria, a parte de contatos. O escopo de atuação tem que estar muito claro, não pode ser uma coisa assim genérica, né? E remuneração também, evidentemente, os percentuais ali de remuneração, como é que vai funcionar. Então, por exemplo, ele pode ter percentuais de remuneração diferente, de maneira diferente para cada tipo ali de plataforma, enfim, que ele vai trabalhar, ou território, questões de exclusividade, por exemplo. E eu chamaria atenção para o termination também, né, da rescisão do contrato. É claro que se o publisher ele está colocando dinheiro, as cláusulas de termination, né, de rescisão do contrato, acabam normalmente pendendo mais para o publisher, no sentido assim de protegê-lo mais no investimento feito, de rescisão, né, que faz sentido justamente pelo fato de ele estar financiando. E aí também questões assim, por exemplo, de milestones, né, ou seja, daquelas etapas que o desenvolvedor tem que cumprir para a entrega dos trabalhos, né? Muito comum, né? O publisher entra, por exemplo, no momento de desenvolvimento ainda, né? Porque ele pode entrar depois, tal, mas se ele entra no momento de desenvolvimento, a gente ter no contrato uma negociação boa assim de, olha, vai entregar aqui e aí ele vai receber nesse momento da entrega disso. Como é que funcionam essas entregas? Basta entregar ou vai ter um processo, por exemplo, de aprovação por parte do publisher? Geralmente tem. Né? Geralmente tem. Aí se tem uma aprovação, é quanto tempo de prazo, né? E aí o desenvolvedor tem quanto tempo para refazer, tem que regular quantas vezes pode ser feito. Limites, é uma mudança estrutural ou não, né? Então é possível colocar isso no contrato. Olha, o publisher não pode falar, muda uma coisa que seja estrutural, que vai o desenvolvedor gastou lá um tempo enorme para fazer alguma coisa, aí vai ter que refazer, né, do zero. Então, esses são, acho que, os principais aspectos aí, né? Que depende, de novo, do papel do publisher, no caso. É difícil a gente ter uma regra assim, geral. Né? Do ponto de vista jurídico, aí, tem uma questão muito séria sempre de propriedade intelectual. Né? Porque como é que funciona? Acho que isso é importante passar. A nossa lei de direitos autorais, e acho que é importante também reforçar que o game ele é protegido por direitos autorais. Né? Tem um aspecto do código-fonte, que é protegido enquanto um software, e tem o aspecto do código-objeto, das imagens, tal, que é protegido pela lei de direitos autorais.
Mas enfim, é jogo protegido por direito autoral no Brasil. Claro que tem aspectos de marca, também outros aspectos aí de propriedade intelectual que servem também, né, para proteger o game, mas aí com uma função específica, no caso da marca, de identificar. Agora, como é que funciona quando alguém encomenda, né, o jogo do ponto de vista de direito autoral? Como a nossa lei ela não prevê essa hipótese, o direito autoral é sempre do desenvolvedor. Então, num contrato, se, por exemplo, vocês fazem um contrato, desenvolvedor com publisher, contrato de encomenda, e não tem nada a respeito, não tem nenhuma cláusula de propriedade intelectual, os direitos autorais sempre ficam com o desenvolvedor, sempre com o criador, em qualquer setor aí da indústria criativa, enfim, na publicidade. A lei universal, né? Mas isso é um caso específico aqui do Brasil. Então, o work for hire a gente não tem aqui no direito autoral. Mas isso é uma curiosidade e fica até uma coisa meio maluca, porque na lei do software, que é justamente que vai proteger o fonte do game, a gente tem uma previsão de que, no caso da encomenda, isso fica com o encomendante. Então, pode ficar, se a gente não tiver uma boa regulação em contrato, fica uma situação em que o fonte pode pertencer, se não tiver nada, nenhum contrato, ou ainda se tiver um contrato sem uma cláusula de propriedade intelectual, o fonte pertencendo ao encomendante e todos os outros aspectos, vamos imaginar personagens e tudo, pertencendo ao criador, né? Quer dizer, fica uma certa divisão, justamente porque a gente tem aí duas esferas, vamos dizer assim, de proteção do game, essa do software regulado por uma lei específica e a do direito autoral. Então, tem que tomar muito cuidado nas encomendas com essa questão da propriedade intelectual, né? Regular, enfim, da maneira que for ali a negociação, se é para ficar do lado de cá, do lado de cá, do lado de lá, ou enfim, isso realmente é muito importante, porque a nossa legislação ela não supre isso aí.